A Copa do Mundo de Clubes está pegando fogo, e o confronto entre Flamengo e Bayern de Munique nas oitavas de final promete parar o mundo. Em entrevista bombástica nos Estados Unidos, o zagueiro Danilo, ainda invicto com a camisa rubro-negra, jogou um balde de gelo na tática e apostou suas fichas na individualidade para decidir esse duelo de titãs. Prepare-se para fortes emoções. Danilo sacode o mundo do futebol. Individualidade vai decidir contra o Bayern. Miami, EUA. Em uma declaração que já ecoa pelos 4 cantos do planeta, o zagueiro Danilo do Flamengo, com um histórico de 12 anos na Europa e passagens por gigantes como Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, virou o jogo e colocou a individualidade dos craques como fator crucial para a vitória sobre o Bayern de Munique neste domingo, às 17 de Brasília, em Miami. O individual conta muito. Em uma partida equilibrada, a gente tem como prioridade cada um não perder os seus duelos. Quando alguém individualmente está em um dia mais inspirado, consegue vencer os seus duelos e isso cria muitos desequilíbrios na partida. E é aí que se decide o jogo, cravou o defensor, contrariando a lógica que muitos atribuem à superioridade tática europeia. Para Danilo, sistemas são importantes, mas o brilho individual é o que realmente faz a diferença na hora do gol e na hora de defender. A gente fala muito de sistemas, espaço. Realmente, o futebol evoluiu muito e para melhor. Mas o futebol é o resumo do que acontece nas duas áreas. Na área que defende, que é para não sofrer gols. E na área de lá, que você define o jogo e faz gol. Para isso, tem peso a individualidade de cada jogador. O sistema tático é uma coisa inspiracional para poder, no final das contas, destacar o individual de cada um. Eu espero que a gente possa individualmente estar inspirado, pois será necessário, pontuou o zagueiro, mostrando uma visão madura e experiente do futebol de alto nível. Futebol brasileiro em pelo. Não temos oportunidades de enfrentar os europeus. Danilo não economizou elogios ao futebol brasileiro, que emplacou os 4 representantes, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, nas oitavas de final do Mundial, um feito que orgulha o país. Os times brasileiros estão indo muito bem. Acho que as pessoas do Brasil estão muito orgulhosas do futebol que temos visto nessas últimas semanas. Os resultados são porque os times brasileiros são muito bons. Eles têm jogadores e técnicos muito bons. Disparou. E a polêmica veio à tona, com um apelo direto para a organização do futebol mundial. O único problema é que não temos oportunidades de enfrentar os times europeus. Assim que temos, mostramos nossas qualidades, nosso melhor futebol. Acho que é bom o mundo inteiro estar assistindo a esses jogos, e espero que em um futuro breve possamos ter mais duelos como esse, porque as pessoas estão gostando. Um recado claro para a FIFA e para o calendário do futebol mundial, pedindo mais confrontos entre os continentes e valorizando o produto Campeonato Brasileiro. Duelo de gênios no banco. Felipe Luiz X Company, ex-companheiros em campo. O confronto também reserva um espetáculo à parte no banco de reservas. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, e Vincent Kompany, comandante do Bayern, foram companheiros de Danilo na Europa. O zagueiro brincou com a situação. É um pouco preocupante, eu vou jogar e os 2 treinadores foram meus companheiros. Risos. Então quer dizer que eu estou me aproximando desse passo. Danilo rasgou elogios à nova geração de treinadores. Acho maravilhoso clubes históricos como Flamengo e Bayern terem treinadores tão jovens, apaixonados pelo esporte e estudiosos. É disso que o futebol precisa. Eles vêm demonstrando que estão no caminho certo e fazem por merecer toda essa confiança, afirmou. Ele exaltou a coragem de Kompany por mudar o estilo de jogo do Burnley, time que antes era muito chato e que, sob o comando do belga, passou a jogar futebol. Sobre Felipe Luiz, a confiança é total. O Felipe Luiz também é um técnico muito convicto em suas ideias. Nesse tipo de nível, você nunca vai ter o controle total das ações. É necessário ter uma equipe que consiga se adaptar e que se sinta confortável nos momentos com a bola e sem a bola. Aquele que souber melhor a se adaptar aos momentos do jogo, que não fica confortável, tem grande chance de passar a eliminatória. Um verdadeiro confronto de mentes brilhantes à beira do campo. Bomba. Danilo discorda de Bruno Henrique sobre o Bayern. Não é muito melhor que o Chelsea. Em uma declaração que vai gerar burburinho e discussões entre os torcedores, Danilo discordou de Bruno Henrique, que afirmou que o Bayern é muito melhor do que o Chelsea. Não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno Henrique, disse o zagueiro, com sua visão aguçada de quem enfrentou os 2 gigantes. Para Danilo, o Bayern tem alguns jogadores com mais experiência e um estilo de jogo que exige uma abordagem diferente, com um maior controle de bola. O Chelsea é uma equipe muito muscular, muito reativa
e que nos levou a estar em um nível físico muito importante durante o jogo. O Bayern tem alguns jogadores que conseguem cadenciar mais o jogo e tentam ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e também mentalidade, explicou. Mas a confiança no Flamengo é inabalável. O que não significa que a gente vai precisar estar no nosso melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea, por ser uma eliminatória. O Bayern está acostumado a jogar esse tipo de partida e acredito que eles também estão olhando com preocupação para aquilo que tem aqui no Flamengo. Quem errar menos e quem estiver concentrado por mais tempo vai ter mais chances de passar. Invencibilidade em jogo. O sucesso do Flamengo é o sucesso da minha marca individual. Danilo, que nunca perdeu com a camisa do Flamengo, sabe da responsabilidade e da importância de manter essa marca. Vou pensando jogo a jogo. Contra o Bayern, acredito que é um jogo 50-50. Cada um tem metade de chances de vencer e levar a eliminatória. Vou torcer e trabalhar para que essa invencibilidade continue, porque essa marca individual também representa o sucesso do Flamengo, afirmou com convicção. O zagueiro também destacou a importância de fatores externos, como o clima. O clima quente é um fator importante desde que a gente esteja no nosso máximo nos outros pontos do jogo. Não adianta nada ter um calor. A gente falar aqui que o jogador brasileiro está mais adaptado a isso, se a gente não estiver tecnicamente pronto, taticamente concentrado, firme em cada duelo. Pode ser importante desde que a gente esteja em um nível bom nos outros fatores também, analisou. Além disso, a capacidade de adaptação aos diferentes terrenos foi citada como uma vantagem para os times sul-americanos. E a torcida do Flamengo, como sempre, é um capítulo à parte e merece desfrutar desse momento histórico. Muitas vezes a gente não fala sobre a torcida do Flamengo, porque a torcida do Flamengo é uma coisa concreta. Vai estar sempre ali. Um dos piores cenários do clube, e talvez em um dos melhores cenários, a torcida merece desfrutar desse momento. Obviamente, não é para todo mundo. Aqueles que estão nos estádios, estiverem fora, mandando energias positivas e juntos numa corrente importante, para que possamos passar a eliminatória. O palco está montado para um espetáculo. Quem sairá vitorioso desse embate histórico? A individualidade de Danilo e o DNA vencedor do Flamengo prometem fazer a diferença. O mundo do futebol aguarda ansiosamente. Danilo, zagueiro do Flamengo e símbolo de regularidade na equipe, analisou com profundidade o desafio diante do Bayern de Munique. Segundo ele, o estilo do adversário é bem distinto do enfrentado contra o Chelsea e exigirá uma abordagem diferente. O Chelsea é uma equipe muito muscular, muito reativa e que nos levou a estar em um nível físico muito importante durante o jogo. O Bayern tem alguns jogadores que conseguem cadenciar mais o jogo e tentam ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e também mentalidade, avaliou o defensor. Apesar das diferenças, Danilo reforçou que o Flamengo entra confiante e consciente da grandeza do confronto. O que não significa que a gente vai precisar estar no nosso melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea, por ser uma eliminatória. O Bayern está acostumado a jogar esse tipo de partida, e acredito que eles também estão olhando com preocupação para aquilo que tem aqui no Flamengo. Quem errar menos e quem estiver concentrado por mais tempo, vai ter mais chances de passar, destacou. Com uma invencibilidade impressionante desde que chegou ao clube, Danilo sabe do peso que carrega cada vez que entra em campo. E esse retrospecto é algo que o motiva ainda mais. Vou pensando jogo a jogo. Contra o Bayern, acredito que é um jogo 50-50, cada um tem metade de chances de vencer e levar a eliminatória. Vou torcer e trabalhar para que essa invencibilidade continue, porque essa marca individual também representa o sucesso do Flamengo, afirmou com a firmeza de quem sabe o que representa vestir o manto rubro-negro. O zagueiro também chamou a atenção para detalhes que, embora muitas vezes passem despercebidos, podem fazer a diferença em um confronto tão equilibrado.